Fala galera, tudo bem? Estou aqui com o Matheus Bertanha. Ele integrou a minha primeira turma de mentoria e ele teve um caso muito interessante passando pela mentoria e eu decidi convidá-lo para a gente fazer um bate-papo aqui para vocês conhecerem mais dessa figuraça que trabalha como gestor de tráfego. Fala aí, Matheus. Quem é o Matheus? De onde você é? Conta aí um pouquinho da sua história pessoal. Bom, meu nome é Matheus Bertanha, né? Tenho 23 anos, sou de Londrina, no Paraná. É a segunda maior cidade no Paraná, né? Para quem não conhece, tem Quantos, por volta de, quantos habitantes tem aí em Londrina? se eu não me engano, é por volta de 600 mil, É um número mais ou bom. menos. Não chega a ser uma cidade pequena e também não é uma cidade muito grande, né? É uma Uhum, cidade que tem uma qualidade de vida muito boa. Tem um público bem universitário, né? Tem a Universidade Estadual, a Universidade Federal. uhum, Então é uma cidade boa. Gosto uhum. bastante daqui. E me conta aí pro pessoal que está nos assistindo, o que que você faz? Qual é a sua profissão? Hoje eu sou gestor de tráfego, né? Para quem não sabe o que é a gestão de tráfego, basicamente é o profissional que gere, que faz a criação e gestão de anúncios na internet, né? Seja no Facebook, no Instagram, no Google. E eu presto esse tipo de serviço hoje para empresas locais, seja para delivery, para imobiliárias e construtoras, para e-commerces, e entre outros tipos aí de empresas, prestadores de serviço. Uhum. E, e é isso. E me conta mais um pouco, como que você começou a ser gestor de tráfego? Há quantos anos você é gestor de tráfego? Eu acho que você não começou sendo gestor de tráfego, você deve ter feito outras coisas e mudado. Conta um pouco dessa história profissional com pra gente, desde o comecinho. Bom, eu sempre tive a vontade de ser empreendedor, desde bem pequeno, assim, desde os meus 10 ou 12 anos. Eu sempre vi o fato de ser um empresário não como uma pessoa que ganha mais dinheiro que as outras, mas sim como uma pessoa que tem mais liberdade que as outras. E eu Sim, vejo hoje que a minha felicidade ela está muito atrelada à liberdade, sabe? A liberdade de tempo, a liberdade de espaço. Então eu sempre tive na minha cabeça que caso eu tivesse meu próprio negócio, eu teria mais liberdade, seja para tomar decisões que eu quisesse tomar, seja para criar coisas que eu quisesse criar. Então eu sempre me interessei muito pelo empreendedorismo, porque eu via que ele poderia ser uma válvula para eu ter mais liberdade, né? Então, quando legal. eu fui escolher a faculdade que eu ia fazer, né, quando eu tinha ali 16, 17 anos, o que Hum, eu pensei? Eu sabia já, eu tinha convicção de que eu não queria fazer uma faculdade. Então, eu uhum. sabia que qualquer curso ali que eu escolhesse, não ia fazer muita diferença, sabe? Então, você já sabia que você não queria fazer faculdade, mas mesmo assim Sabia. você foi fazer. Por quê? Sim, por pressão familiar, né? Porque, Uhum, assim, não tinha como eu falar que eu não fosse fazer se eu não fazia nada também, entendeu? Então, sim, assim, eu não ganhava dinheiro ainda, eu não trabalhava ainda, então eu tinha que fazer e eu sabia que aquilo ia durar até o momento em que eu tivesse resultado com outras coisas e eu pudesse não mais depender daquilo. Então, eu sabia que aquilo ali seria uma fase, uma etapa, e eu entrei na faculdade não pensando que eu iria terminar. Eu entrei pensando que ali eu iria interessante, conhecer novas pessoas e que a minha missão ali seria tentar abandonar ela o mais rápido possível. Só que para interessante. isso eu teria que ter uma independência financeira, né? Não poderia simplesmente chegar para meu pai e para minha mãe e falar, olha, eu não vou fazer faculdade, agora eu vou ficar aqui em casa, No né? Sem computador. fazer nada, no computador. É o que eu sempre Então eu falo. fui, Quando você pensa em seguir um caminho diferente do tradicional, você precisa mostrar resultado. A sociedade, nossos pais, eles ainda não estão prontos para a gente falar, ó, não vou seguir esse caminho tradicional e vou ficar um bom tempo tentando algo sem mostrar resultado nenhum.
Então foi bem interessante. Gostei de ver. Então, você já entrou na faculdade sabendo que você não ia terminar. E qual curso Exato, eu você lembro. escolheu? E daí, na época, Hum, eu já estudava muito sobre empreendedorismo, eu estudo desde pequeno. E como que eu estudava? Lendo biografias, assim. Sempre gostei de ver, tipo, entrevistas de empreendedores bem-sucedidos, ler biografias, né? Assistir filmes de empreendedorismo. Tipo, eu lembro que um filme que me marcou muito na hum, adolescência, eu tinha uns 12, 13 anos, foi a Rede Social. O legal. próprio, que é a história do Facebook, e hoje eu trabalho com o Facebook. Então foi, tipo assim, é bem marcante para mim esse filme. E o que que eu pensava na época, quando eu estava entrando na faculdade? Eu via, né, que a tecnologia era uma tendência. Então, estava um boom muito forte em termos de startup, de movimentos de startup, Uhum. enfim. Então, eu pensei, se eu fizer um curso atrelado à tecnologia, talvez eu possa aprender alguma habilidade que vai poder me gerar um novo negócio, né? Então, na época, eu pensei em ciência da computação e engenharia elétrica, porque as duas coisas estavam atreladas à tecnologia. E Nossa, mesmo que eu não fosse, e engenharia elétrica, sim, eu acho que é uma das engenharias mais sofridas para você sair dela. É foi a que eu escolhi. sofrido. Nossa, e aí? E quanto tempo você fez? Vai lá contando que tá boa a história. Daí, logo quando eu entrei na engenharia elétrica, meu, na primeira semana eu já percebi que não era o que eu queria. Velho, a É, primeira semana, eu acho que os 2 primeiros anos, ou o primeiro ano, ainda engana um pouco, porque você vê muito matemática, física, química e um pouquinho de programação, né? Então, muita gente que curte exatas ainda dá uma segurada. Só que quando você começa com as matérias específicas, que são extremamente técnicas, aí filtra muito quem realmente quer aquilo e quem realmente não quer. Não é por aí? isso. Na verdade, quando eu entrei, duas coisas me incomodaram muito. A primeira é que o curso era integral, né? Eu fazia a Universidade Estadual da minha cidade, que é a UEL, Uhum. e, meu, eu sentia que eu ficava o dia inteiro na faculdade com aulas muito espaçadas, né? Então, não é porque eu não tinha aula a manhã inteira e a tarde inteira. Eu tinha uma aula na manhã, uma aula à tarde. E meio que isso, esse horário todo desconfigurado, né, e todo espaçado, impedia que a gente pudesse trabalhar, por exemplo, ou ganhar algum tipo de dinheiro. Quantos Então, na anos você época, tinha? 17. Ah, vai, e aí? Eu entrei quando eu tinha 17. E daí, na época, isso começou a me incomodar, que eu comecei a pensar, meu, eu vou ficar 5, 6, talvez 7 anos aqui sem poder trabalhar. E para mim não entrava na minha cabeça eu começar a trabalhar com 24, 25 anos. Para mim era um negócio absurdo, sabe? Eu comecei a ficar Uhum. incomodado de tipo eu não conseguir ter nenhum tipo de renda durante todo esse tempo e continuar ali sendo sustentado pelos meus pais. Então isso começou a me gerar muito desconforto desde o início, sabe? Sabe, eu ficava incomodado de ter que pedir dinheiro, sei lá, para almoçar, que era, não que meu pai me desse muito dinheiro, mas tipo, o dinheiro que ele me dava era para pagar o transporte, né, que a gente ia de ônibus para a faculdade, o almoço que a gente almoçava na RU e tal, e algum lanche da tarde. Então, assim, para mim, ter 17, 18 anos e ainda continuar dependendo dos pais financeiramente me causava muito desconforto. Para quem já tinha uma cabeça de ver o que estava acontecendo na internet, de ver monetização, é, carreiras mais curtas de serem alcançadas, ou melhor, uma curva de aprendizado menor que gasta menos tempo do que uma faculdade inteira de engenharia elétrica e muito sofrida, eu consigo imaginar o tanto que devia ser duro. Eu consigo E imaginar. assim, além disso, também era algo que eu não gostava, né? Porque eu vejo hoje que eu sou eu não sou a pessoa técnica da tecnologia, sabe? Eu acho que a Uhum. faculdade de engenharia elétrica ela foi muito importante para mim, porque, por exemplo, hoje, eu que trabalho com gestão de tráfego, eu tenho que trabalhar muito com código, e eu aprendi programação. Então, assim, hoje eu tenho um bom conhecimento para construir páginas, para colocar código de pixel, até para rastrear alguns tipos de problema que existem por causa do meu aprendizado lá em programação, sabe? Já teve vários erros assim importantes que eu descobri em sites, em coisas do tipo, por causa dessa pequena aprendizagem que eu tive em programação.
E lá no quanto meu tempo você início. fez o curso? Eu fiz 2 anos e eu não peguei nenhuma DP nesses 2 anos, então eu Sério? fiz completo. E durante esse tempo, eu sempre me preocupei muito em me desenvolver socialmente, né? Eu acho que eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu sabia que as minhas skills ali, as soft skills, seriam mais importantes do que as skills técnicas. Então, eu me envolvi com atlética, com centro acadêmico, com a empresa júnior. Então, eu era uma pessoa bem desfocada na aula, tipo, eu até era bem famoso lá por não ficar dentro da sala, tipo assim, eu Uhum. entrava na sala, deixava a bolsa e saía. Assim, eu não conseguia ficar na sala, sabe? Eu sentava na cadeira, eu olhava o professor, eu não conseguia ficar na sala. Você não saiu ainda? Tipo, passava 5, 10 minutos, todo mundo já sabia que eu ia sair da sala e ia ficar lá fora. Eu não conseguia ficar naquele ambiente, sabe? Aquilo ali meio que me torturava. Entendi. Talvez eu acho que por eu não enxergar valor naquilo, sabe? Você sabe que a gente tem E uma daí eu, história muito parecida, né? Porque logo cedo eu entrei na UFMG para fazer engenharia de controle e automação. E é uma engenharia bem irmã, assim, de engenharia elétrica. é, E eu fiquei exatamente 2 anos também. 2 anos. e E, daí, velho, eu não aguentava as aulas, não aguentava. E quando entrou nas matérias técnicas, controle de não sei o que, enfim, eu saí fora. Só que na época, eu sou bem mais velho que você, né? Tenho 12 anos a mais, eu tenho 35. Então ainda não se cogitava não fazer faculdade. Isso, eu saí da faculdade, eu entrei em 2005 e saí da faculdade em 2007. Só que eu já saí pensando em outro curso. E aí, como as minhas notas eram péssimas, porque eu tinha zero estímulo, e de 13 matérias eu ainda consegui passar em 12, o que é um bom número, eu entrei em engenharia de produção, que é um curso muito mais gestão, muito mais fácil de você concluir. O pessoal fica brincando que nem é engenharia, de tanta administração e gestão que tem, mas a gente vê uma diferença de gerações. Em 2005 eu entrei, não tinha a opção de sair e tive que terminar num curso mais agradável. Você não, você já teve a opção de sair 10 anos depois. não, a minha história foi igual à sua. Eu fui para Sério? engenharia de produção. Sério? Sim. Ó, que Sério. legal. Aí no segundo ano, porque o que eu pensei, cara, eu não podia mais fazer um curso integral. Isso estava na minha cabeça e eu também não podia largar a faculdade, sendo que eu não fazia outra coisa. Daí o que eu pensei, eu vou fazer um curso noturno para eu poder ter o meu dia livre para começar a trabalhar. Porque eu sabia que, tipo, eu queria empreender, só que eu não sabia como, ou seja, me faltava conhecimento. Então, ali eu pensei que talvez eu teria que entrar no mercado de trabalho, conhecer algumas operações e processos na prática para aquilo me gerar insight. Então, eu consegui fazer transferência para engenharia de produção. Eu saí da estadual, fui para a federal, que na minha universidade não tinha engenharia de produção. Você era E também nerd, então, sabendo, você tinha boas notas para isso. tinha, tinha. Entendi. Legal. E aí? E aí, eu fui para engenharia de produção justamente porque era noturno, né? E também sabendo que não necessariamente eu ia terminar. Eu tinha isso em mente. Era só, eu precisava manter alguma coisa ativa por uma aprovação social, mas eu não fui pensando em terminar, né? Tanto é que eu não terminei até hoje. Só que Hum, falta só o TCC, talvez eu termine. Tá bem sei. na cara do gol. E daí lá eu arrumei meu primeiro estágio. E daí foi numa fábrica de roupa. Ah, e aí, Eu como era é que você estagiário da começou área a de trabalhar? processos. Acho que tá travando um pouco a tua Tá, internet. tá. Tá travando um pouco, mas enquanto você fala, é, eu vou te ouvindo tudo. Só quando Tá, eu falo que talvez trave um pouco para você. Mas a gente pode voltar lá, tipo assim, e aí, como é que você começou a trabalhar? tá. Então eu comecei numa fábrica de calça jeans Hum, aqui da minha cidade.
E, meu, foi uma experiência muito legal. Eu era cronometrista. Eu Uhum, cronometrava o tempo das tarefas, das costureiras. uhum. Então, por exemplo, ela ia fazer uma barra. Eu cronometrava quanto tempo ela gastava para fazer essa barra. E eu fiz isso durante 6 meses. Que Eu legal. fui a pessoa que tirava tempo de costureira no chão E de fábrica. depois? E depois? Como Daí é que você depois, conheceu a internet, os trabalhos na internet? sim, foi uma história bem curiosa. Então eu estava nessa época dos estágios, e daí o Uhum, meu principal foco nessa época era aprender coisas novas e juntar dinheiro. Porque na época eu tinha a visão de que para empreender eu precisava de dinheiro. Não, eu não concordo com isso hoje, mas na época eu pensava dessa maneira. uhum, Então, ali a minha função também no trabalho era juntar dinheiro para eu conseguir abrir alguma coisa ou ter algum tipo de negócio. E daí, quando eu ainda fazia estágio, não nesse lugar, em outro, uns 2 anos depois, um primo meu de São Paulo veio me visitar para convidar a gente, o meu núcleo familiar ali, meu pai, minha mãe e eu, para o casamento dele. E daí ele ficou em casa um dia. E eu nunca tinha visto ele, ele é meu primo, eu não conhecia ele pessoalmente ainda. uhum. E ele perguntou o que eu fazia. Eu falei que fazia engenharia, que tipo, fazia estágio. E ele falou que era professor de programação. Eu perguntei onde, se era numa faculdade, numa escola. Ele falou: eu sou professor online, eu dou aula online de programação. E, meu, tipo assim, eu achei legal, só que eu nem perguntei mais nada sobre, né? E depois ele saiu, saiu, tipo, de casa, né? Voltou para casa dele. E eu fui pesquisar, tipo, onde que ele dava aula no Google. E Uhum. daí eu fui, para que eu pesquisei o nome dele no Google, apareceu logo uma notícia, tipo, que ele era o maior vendedor de cursos da Udemy Brasil. Não sei se você conhece a Udemy. Conheço, conheço. Eu compro uns cursos lá de vez em E, quando para eu e daí eu fazer. chamei meu. E ele é o maior best-seller do Brasil, da Udemy. Interessante. E daí eu pesquisei isso, a hora que eu vi, eu chamei meu pai na hora. Falei, pai, olha isso, tipo. E ele é super simples, em nenhum momento ele falou isso, sabe? Em nenhum momento ele falou que ele tinha. Na época ele tinha 120 mil alunos online. E daí eu comecei a fazer conta, né? Falei, meu, o curso dele custa tanto. Ele tem 120 mil alunos, ele é milionário. E daí foi o primeiro estalo que eu tive do digital. Então, isso foi em 2018. Faz um Pouco tempo já, tempo. vai fazer quase 4 anos. É. E na época não tinha muito conteúdo sobre o digital, era um nicho ali bem ainda inexplorado. Já tinha o Érico Rocha que falava, ele era o grande player, só que não tinha tanto conteúdo quanto tem hoje. Sim. Só que então, qual que foi a minha ideia na época? Eu estava muito querendo algo para empreender Uhum. e eu falei, meu, eu só preciso de uma câmera, eu preciso gravar alguma coisa e colocar na Udemy. É. Então, a minha primeira ideia era criar um curso para Udemy. Eu não sabia que tinha Facebook Ads, eu não sabia que existia lançamento, eu não sabia que existia nada do tipo. Eu Uhum. sabia que essa era uma oportunidade em que eu, que era um jovem que tinha pouco dinheiro, poderia começar com pouco dinheiro e teria muito potencial de escala. Na época eu estudava muito sobre startup, eu ia em evento de startup aqui na cidade, só que eu via que era algo muito complexo, sabe? Às vezes, muitas empresas demoravam muito para estourar e precisava de muito investimento, enfim. Essa ideia de ter algo que já gerasse caixa e lucratividade rápido começou a me interessar mais, sabe? E Uhum. foi aí que eu peguei um papel e comecei a listar tudo que eu achava que eu poderia ensinar, né? Para criar esse curso na Udemy. E daí, na época, eu listei cálculo, Excel, violão, tipo, coisas que eu sabia ali. E daí eu cheguei à conclusão que eu ia fazer um curso de Excel. Uhum. E aí? E daí, beleza. Só que daí eu precisava de uma câmera, daí eu comecei a estudar o que eu precisava para gravar esse curso, né? Eu precisava de uma câmera, eu precisava de microfone. E eu não tinha dinheiro para comprar isso na época, e o meu celular, ele estava com a câmera quebrada. Eu tinha um Uhum. celular muito ruim, muito ruim. E daí eu pensei assim, meu, isso aqui não pode fazer com que eu não comece. O que que eu vou Boa. fazer? Como eu tinha muito contato com as empresas juniores lá da faculdade, com as atléticas, eu falei, eu vou montar um curso de Excel e dar ele presencialmente. E o dinheiro que eu ganhar com ele presencialmente, eu vou comprar a câmera para gravar e colocar na Udemy. E eu pensei que isso também seria uma ideia de MVP para eu validar o curso em si, o conteúdo, sabe? Sim. Se ele seria bom ou não.
Daí, eu saí ligando para todas as atléticas, os presidentes das atléticas, das empresas juniores, falando: olha, meu nome é Matheus, eu sou estagiário de uma grande multinacional aqui na cidade, trabalho com Excel e estou com um curso de Excel para universitários que querem ingressar em multinacionais e passar em programas trainees. Eu via que a minha grande habilidade na época era o Excel, assim, eu me destacava bastante no trabalho, sempre que alguém E precisava de qual que foi alguma o coisa mais. resultado? Daí eu fechei 6 turmas, assim, eu fechei a agenda Sério? para o semestre inteiro e era sempre aos sábados. E, meu, eu conseguia fazer uma grana bem grande, Quanto assim, é com que você Excel, ganhava mais tipo, ou menos nessa época do Excel? meu, dá- dava para dava para faturar R$ 3.000 por mês, só que trabalhando só na manhã de sábado. Então, isso era algo muito grande. Tipo, Bizarro, pensa, pô. eu, Bizarro. eu fazia estágio, eu trabalhava 6 horas por dia, eu ganhava R$ 600. E daí eu saí disso para trabalhar só sábado de manhã, os cursos eram só de sábado de manhã, e 3.000 por mês. Era muito dinheiro na Muito. época, sabe? Uhum. Que daí eu vi, meu, conhecimento, sabe? Foi aí que eu comecei a pensar que, meu, para gente que não tem muito capital para investir, o conhecimento é a melhor maneira de começar a vender o teu conhecimento. E não necessariamente você precisa vender o seu conhecimento online. É uma maneira de você vender. Você pode escalar muito mais online. Mas, meu, se você não tiver conhecimento para vender o seu conhecimento online, você pode vender ele para as pessoas ao seu redor Offline. também, sabe? É uma maneira de começar offline. E Então, eu como que comecei você offline saiu daí e para gestão de tráfego? sim, aí eu tava juntando dinheiro para comprar os equipamentos, né, para lançar o curso na Udemy. Só que eu comecei a ver que talvez não seria uma boa ideia lançar na Udemy, porque, meu, os cursos lá eram muito baratos e a Udemy ficava com 50%. Então eu vi que eu ia ter que vender muito curso para ganhar tipo, um dinheiro legal e que o presencial ia dar até mais. Foi aí que eu comecei a pesquisar outras maneiras de lançar o meu curso, eu caí no funil do Érico Rocha, né? Daí eu Hum, comecei a acompanhar o Érico Rocha, comecei a estudar a fórmula de lançamento. E eu comprei a fórmula de lançamento, que na época foi R$ 6.000 com dinheiro do Excel, que eu fiz dando os cursos de Excel. uhum. E daí, na fórmula de lançamento, eu descobri que eu precisava de tráfego, de saber tráfego. E daí tem uma história bem curiosa. Eu fazia academia com o Sobral. Ele era aqui de Londrina. E, Uhum. tipo, todo dia eu via o Sobral na academia. E eu não sabia o que era gestão de tráfego e eu não sabia que ele era gestor de tráfego. E Hum, daí, quando eu comecei a pesquisar sobre o Érico Rocha e sobre a gestão de tráfego, porque eu descobri que eu precisava de gestão de tráfego para fazer um lançamento, começou a aparecer os anúncios dele para mim. Eu caí no funil do Sobral e ele estava bem no começo, na época das lives. Ele já era um grande gestor, só que ele estava começando a produzir conteúdo. E, meu, eu comecei a ver os anúncios dele e falei, é aquele cara que está na academia todo dia. Então, durante um ano, eu fui na academia todo dia e vi o Sobral todos os dias. Então, ele mas você treinava chegou a falar pesado com todo dia, ele, ele ia no alguma mesmo coisa horário assim? que eu. Nunca falei com ele, nunca falei com Entendi. ele. E só que eu via ele como uma motivação. Então, ele foi uma inspiração para mim no começo, na gestão de Legal. tráfego, porque eu assistia a live dele toda semana e eu via ele. Então, eu vi que era uma pessoa real, sabe? Que estava no mesmo Ele ciclo ali existia, social né? que eu. E daí foi aí que eu descobri, ele existia. E, meu, teve um negócio muito legal que ele falou numa live, mais ou menos nessa época, que me marcou muito. Porque, assim, quando a gente está começando, eu acho que um dos principais problemas que eu encarei no começo foi me comparar com outras pessoas. Eu acho que você vê, por exemplo, eu vi o Sobral, eu falava, caralho, tipo, ele é muito grande, nunca vou chegar nesse nível. É normal você se comparar com pessoas que já atingiram um grande sucesso, assim, e tem um patamar maior que o seu. E ele falou um negócio um dia que ficou na minha cabeça, que eu internalizei isso, e que depois que eu internalizei isso, as coisas começaram a andar, sabe? Ele falou assim: você não precisa ser melhor que o outro, você precisa ser melhor que você, todos os dias. E, meu, aquilo entrou na minha cabeça de uma maneira Legal. que eu comecei a praticar isso todo dia, sabe? Meu, esquece o que o cara conseguiu, esquece o que o fulano conseguiu. Eu Uhum. penso no que eu sou e como eu vou fazer para ser um pouco melhor. E se eu for um pouco melhor todo dia, vai ter um dia que eu vou ser muito melhor do que pode ser que até esses caras, sabe?
Uhum. Então, eu comecei muito a ter essa mentalidade de crescer um pouquinho a cada dia, sabe? Então, como eu dava as aulas de Excel só de sábado, eu tinha a semana inteira para estudar. Uhum. E, meu, eu ganhava mais do que muito CLT, assim. Então, É, tipo muita assim, eu grana, não tinha pô. mais aquela, eu não tinha mais aquela preocupação de precisar ter outro emprego durante a semana. Então, eu Uhum. estudava à noite e a semana inteira eu estudava. Eu estudava, tipo, eu acordava, na época eu fazia um milagre da manhã, eu acordava, tipo, 5, Cara, 6 da mas é assim manhã que e eu você ficava muda sua estudando até vida, a... bicho. É assim que você muda sua vida. Não adianta achar que os negócios vão cair de mão beijada ou rápido de um dia para o outro. Não é à toa que você tá onde você tá. Tipo, eu não acho que você tá no auge, mas você já tá numa carreira bem posicionada e continua crescendo. Ah, mas vai, volta lá, e aí? Então, eu tinha, além de ter essa segurança de não precisar fazer outra coisa, durante a semana, eu tinha bastante tempo para estudar. E, meu, eu mergulhei de cabeça em estudo, assim. Então, foi a fase que eu mais estudei. Então, eu assistia muito vídeo, eu lia muitos livros, eu consumia muito conteúdo, não só em português, mas em inglês também. E comecei a estudar muito marketing de uma maneira geral e vi que eu tinha paixão nisso, sabe? Vi que eu tinha muita paixão nisso e Uhum, que, meu, era isso que eu queria para minha vida. E nessa época eu também coloquei na minha cabeça que o meu objetivo era viver disso, não necessariamente ser milionário, ficar rico do dia para a noite, sabe? Eu coloquei na minha cabeça, meu, eu não tenho nada. Se eu conseguir só viver disso, já tá bom, sabe? É um passo de cada vez, sabe? Então eu também tive muito essa mentalidade, eu acho, de ir construindo as coisas, sabe? Eu não tava pensando muito em ter uma explosão meteórica do dia para a noite, porque eu sabia que isso não era real, sabe? Por mais que muitas pessoas estavam ali mostrando aquilo, e isso pudesse até vir na nossa cabeça, que a gente achasse que a gente ia aprender isso e ia ficar milionário do dia para a noite, eu tinha consciência que poderia demorar e eu uhum, estava disposto a pagar o tempo que fosse necessário. Por exemplo, hoje eu moro sozinho aqui, né, na minha cidade. Tipo, minha mãe, meu pai é daqui da mesma cidade, mas eu tenho uma independência financeira, vamos colocar assim. E, ah, meu, tipo, para mim isso já é tipo muita coisa, sabe, perto do que eu imaginava que eu poderia conquistar na minha idade e já me traz tipo coisas muito legais e não começou assim, tipo, primeiro eu comecei ali fazendo R$ 1.000 por mês, depois 3.000, depois 4.000, tipo, as coisas foram crescendo aos poucos e demorou tipo 3 anos, sabe? 3 anos para sim, eu conseguir sair de casa, para eu conseguir ter a minha independência. Eu sempre vi como uma escadinha. E é até legal, um dado da minha própria empresa, que, meu, faz mais de um ano todos os meses o meu faturamento aumenta. Faz mais de pô, um ano, de maneira consistente. Ele nunca explodiu, ele nunca dobrou de um mês para outro, mas ele sempre aumentou. E, meu, se ele continuar aumentando todo mês um pouquinho, daqui 5, daqui 6 anos, isso vai ser muito representativo, sabe? Então, eu sempre tenho essa mentalidade de melhorar um pouquinho a cada dia. E legal, daí mano, só... legal. Vai, pode ir. Não, voltando para a questão de lá, como eu comecei com a gestão de tráfego, né? Então, foram 6, 7 meses estudando muito. E daí foi o primeiro momento, porque pensa, antes eu fazia estágio o dia todo e à noite eu ainda ia para a faculdade. Engenharia não é um curso fácil. Dá Então você tem que trabalho, né? estudar trabalho. Então eu estudava muito na faculdade nessa época. À noite eu abria meu PC, ficava lá no fundo da sala estudando. E eu lia o portal da Pequenas Empresas, Grandes Negócios todos os dias. Eu pesquisava, tipo, top 10 startups do mundo e ficava lendo o que cada uma fazia. Eu estudava muito assim sobre negócio, sabe? E daí, nesses 7 meses, eu passei imerso estudando, vendo as lives do Sobral, tipo, estudando gestão de tráfego, assistindo a fórmula de lançamento que eu tinha comprado. E, meu, eu tive o estalo, né? Que para eu lançar o meu curso de Excel, eu teria que produzir conteúdo. Sim, E, meu, usando a fórmula de lançamento, que era o que eu usando conhecia a na foto. época. Aham, ok, ok, Vamos seguir essa lógica, né? ok, justo. Ah, e eu falei, meu, eu não quero produzir conteúdo sobre Excel. Tipo, eu quero ser o cara que faz o lançamento, que pensa na estratégia, que faz o tráfego, sabe? Eu não quero ser o cara que bota a cara
do que produz o conteúdo. Então, eu cheguei nesse impasse que eu queria mudar de rota. Eu não iria gravar o curso de Excel, eu iria continuar com o curso presencial, que dava dinheiro, e quando eu conseguisse fazer mais dinheiro com o marketing do que com o curso presencial de Excel, eu iria ficar só com marketing, né? Só com essa parte de lançamento, de estratégia, de tráfego. E daí, nisso, como que eu fiz a transição? Eu criei um perfil no Instagram, lá na época, e comecei a produzir conteúdo sobre marketing. E, meu, na época, é engraçado porque se falava pouco em tráfego pago. Inclusive, a grande big idea do mercado era, tinham players que falavam que o tráfego orgânico era melhor que o tráfego pago. Tinham vários players, tipo, não gaste o seu dinheiro, não rasgue o seu dinheiro com Facebook Ads. Tinham vários players que falavam isso. É E a porque galera raiz do SEO, né? e assim, tinha uma objeção muito grande, que tinha muita gente que tinha medo de entrar no mercado e perder dinheiro investindo em tráfego, entendeu? Ah, isso naquela época, Eu não sei 2018. se você sabe disso, mas o tráfego pago potencializa os resultados do SEO, porque é mais gente entrando no seu site, mais gente que vê sua marca, mais gente que pesquisa a sua marca, e esse é um fator muito importante para o Google posicionar um site bem posicionado lá a partir das técnicas de SEO. Então, uma coisa é totalmente complementar. Complementar, sim. E daí, na época, tava muito na moda aquelas ferramentas de automação, lembra? Que, tipo, você seguia uma pessoa e parava Uhum, de seguir. sim. Eu não usei ela na época, mas eu fiz isso na mão. Então, eu ia em páginas de concorrentes, vamos colocar assim, que falavam sobre marketing, seguia as pessoas que estavam seguindo elas, Uhum, para chamar atenção elas para o meu perfil, e eu postava stories todo dia e fazia conteúdo. E daí, nisso, né, fazia isso todo dia, fiz isso durante uns 3 meses, até que um dia um cara me mandou uma mensagem, tipo, respondeu um stories meu, e era um stories que eu falava sobre tráfego pago. E curioso que eu estudava muito tráfego pago, mas eu nunca tinha subido uma campanha nessa época. E mesmo assim eu falava sobre. E daí esse cara, ele ah, falou assim, meu, eu tenho um produto aqui que já faturou 6 dígitos e eu não consigo mais fazer ele virar. E ele me viu como especialista, tipo, como se eu já tivesse rodado muito dinheiro. E ele falou, meu, você pode me dar uma ajuda? Eu falei, sim, manda foto da tua campanha, isso no direct, sabe? E daí ele mandou a foto da campanha dele e eu bati o olho e eu já vi que estava muito errado. legal. E daí eu falei para ele, meu, você não tem uma lista de clientes, de pessoas que já compraram? Ele falou, sim, já mais de 1.000 pessoas compraram o produto. Eu falei, por que você não cria um público semelhante a esse? Talvez para as pessoas que vão estar assistindo não sabem o que é o público semelhante. Quando você dá uma lista, né, para o Facebook com pessoas que já compraram o teu produto, ele pesquisa pessoas parecidas. Uhum, E, meu, isso é um negócio básico do tráfego, né? Tipo, não é algo nada avançado, é um negócio bem simples, mas ele não estava fazendo. Eu dei essa dica entendi. para ele, a sugestão. Daí passou uns 4 dias, ele me mandou umas 10 mensagens, assim. Falou, nossa, tipo, ele Obrigado. tá vendendo um monte, tá estourando de vender, tal, tal, tal. Você não quer ser gestor de tráfego do meu produto? Ele falou isso. E daí foi assim que eu subi a primeira campanha, não foi com o meu dinheiro, foi com o dinheiro dele, e em Aham. troca disso eu ganhava 20% desse produto. E, meu, aí foi quando eu larguei o Excel, porque esse produto fazia 5 dígitos mês, era um produto de confeitaria. Todos os produtos digitais que eu trabalhei até hoje são do nicho de confeitaria ou gastronomia, né? Não só de confeitaria, mas panificação, entre outras coisas relacionadas a isso. E daí foi aí que eu comecei a gastar dinheiro em tráfego e aprender. Foi com esse Legal. produto, né? Esse e outros que ele tinha. E daí, passou um tempinho, passou uns 3 meses que eu estava rodando tráfego para ele. Ele estava bem endividado, ele estava conseguindo recuperar as dívidas dele, né, com esse dinheiro. Ele falou: Meu, tem uma amiga minha que quer fazer um lançamento. Você não quer, tipo, fazer estratégia? E eu nunca tinha feito um lançamento, mas eu tinha estudado a fórmula. E ele não perguntou se eu já tinha feito. Para ele, talvez ele achava que eu já estava no mercado há bastante tempo, sabe? Porque E ele você nunca tinha me estava gerando perguntado. muito resultado para ele, né? Sim, E nada fala mais alto do que gerar resultado. exato. E daí ele falou, ó,
você quer fazer? Eu falei, lógico. Tipo, não pensei duas vezes. Aí, quando ele passou o arroba da pessoa, Você eu até falei, assustou? nossa, 500 mil seguidores. Foto com a Ana Maria Braga. Aham. Eu falei, nossa, tipo, é uma pessoa com muita autoridade. E ela nunca tinha feito um lançamento, demanda reprimida. Aí, na época, só que eu já tava meio que, eu tava desacreditando da fórmula de lançamento, sabe? Eu nunca fiz um lançamento através da fórmula, embora eu tenha estudado. Aprendi bastante princípios lá, mas não é algo que eu gosto, não é algo que me agrada, a fórmula de lançamento. Não é uma estratégia que eu gosto Você de não usar. gosta daquela escassez excessiva, de estressar seu público, porque a impressão que eu tenho é que no final da fórmula, ou o cara vira seu cliente, ou ele nunca mais quer te ver. É isso, né? É que assim, como esse outro produto que eu estava rodando ele no perpétuo, ou seja, eu fazia um anúncio direto para a página de vendas e vendia todos os dias. Eu estava tendo bastante resultado com isso, e eu Uhum. não gostava da produção de conteúdo, de lidar com essa parte. Eu pensei na época, meu, eu prefiro ter 10 produtos rodando no perpétuo, que vai dar o dinheiro de um produto forte em lançamento, do que ter que ficar fazendo a fórmula de lançamento. Eu não gostava do processo. Eu não gostava do processo de ter que gerar conteúdo, ter que distribuir esse conteúdo, ter que montar um evento, sabe? Eu não gostava do processo, né? Não quer dizer que a fórmula não funciona, é lógico que ela funciona, muitas pessoas têm muito resultado, Sim, mas eu acho que ela não fazia fit com o que eu gostava de fazer. Eu acho que é muito importante você curtir o processo do que você faz, né? com certeza. Então, Senão você não aguenta. Senão você não seria aguenta. igual estudar engenharia elétrica sem gostar de engenharia, não dá. Exato. E daí, na época, estava muito na moda lançamento meteórico, né? E Uhum. para quem não sabe, é um lançamento que você chama as pessoas para um grupo do WhatsApp, gera um pouco de escassez, faz uma Boa. oferta ali por um tempo limitado. E daí eu falei, meu, acho que eu vou fazer um lançamento meteórico, tem demanda reprimida. Eu já tinha visto vários cases de pessoas que fizeram até 7 dígitos assim. E daí o que que eu fiz? Eu peguei uma pessoa do mercado grande que estava fazendo na época e fiz uma engenharia reversa. Tipo, eu vi o que que ela falou nos stories para mandar para o WhatsApp. Lá no WhatsApp, o que que ela mandou no primeiro dia, o que que ela mandou no segundo dia. Eu copiei tudo, coloquei no Word, reescrevi com as minhas palavras e fiz Uhum. esse lançamento no orgânico, que fez 6 dígitos. No orgânico, sem No tráfego. orgânico, sem tráfego. Legal, legal. E Tá. daí foi, Ah, e daí foi assim, foi quando eu falei, meu, agora virou. Porque eu tô com um produto no Perpétuo, né, que tá rodando bem, que gera uma renda mensal para mim. Eu já fiz um lançamento que gerou 6 dígitos, né? Já tive um produto que faturou 6 dígitos que eu montei a estratégia. Então, tipo assim, começou a caminhar. As coisas começaram a fazer sentido, sabe? Eu saí ali da teoria e comecei a ir para a prática, comecei a ver as coisas funcionarem. Comecei a ver que era verdade o que as pessoas falavam sobre fazer 6 dígitos com produto, sobre vender todos os dias com tráfego pago. Fui adquirindo muita experiência. Só que aconteceu um ponto muito importante nessa época. Eu tive muito problema com lealdade. hum, E daí, essa época foi um momento em que eu moldei muitos meus valores. Eu acho que foi muito importante para minha trajetória, para eu entender com quem eu poderia me relacionar, né? E para eu também ter mais malícia. Que, querendo ou não, era um moleque de 21 anos que, tipo, ainda é, tava vendo né? dinheiro. É, tava vendo dinheiro pela primeira vez. E, meu, quando você vê dinheiro alto pela primeira vez, mexe com a tua cabeça. Tipo assim, você Sim. nunca teve nada, do nada você faz um lançamento de 6 dígitos. Tipo, Você falou que gerou um pouco de ansiedade e você ficava na dúvida se você ia conseguir fazer de novo. E com certeza, você com 21 anos, vendo aquele tanto de dinheiro, pelo menos você tem que parar para pensar na vida, né? E reavaliar as sim. E eu coisas. lembro que eu ainda, no dia do lançamento, eu tinha uma prova na faculdade. Hum, E eu tirei 0,1 nessa prova. E assim, meu, eu tava com meu celular pipocando de notificação de venda e era uma prova de desenho. Eu reprovei nessa matéria. uhum. E, meu, eu não conseguia pensar. Eu falei, meu, olha o tanto de dinheiro que tá entrando aqui e eu tô fazendo um desenho de uma peça.
Sim. Tipo, para mim começou a parar de fazer sentido, sabe? E daí eu até lembro que quando eu tirei a pior nota da sala, e eu lembro que quando saiu a nota, todo mundo falou: Meu, como que você foi tão mal? Era tão fácil essa prova. Daí eu falei: Meu, não, para mim, eu não consegui mais pensar naquilo. Parou de fazer sentido para mim, sabe? Não consegui continuar. Uhum. E daí, nessa época, o que aconteceu? Ah, eu comecei a ter dois tipos de problema, né? O primeiro, essa pessoa com a qual eu fiz o lançamento, ela gastou todo o dinheiro do lançamento logo em seguida com cirurgias plásticas e reforma da casa dela. Ou seja, num segundo lançamento, a gente precisaria de dinheiro, porque como o primeiro foi demanda reprimida, né? A gente precisaria trazer um público novo, engajar esse público novo para fazer uma nova oferta. E ela falou que não iria investir. Então tá, a gente tentou fazer um outro lançamento Não no deu bom. orgânico, deu tipo assim 20 mil, vamos colocar, de um pouquinho de gente que não tinha comprado no primeiro, só que aconteceu um ponto bem relevante que daí fez com que acabasse a parceria. Eu descobri que essa pessoa, ela estava vendendo o curso através de depósito bancário por trás, para não passar pela Hotmart e dividir comigo na coprodução. E para mim isso foi o fim, sabe? Sim. Eu não me importei ali se tipo eu iria deixar de ganhar dinheiro, que era uma pessoa que tinha uma autoridade grande. Eu falei, meu, não interessa, eu não quero mais trabalhar com você e aquilo ali feriu ali os meus princípios, né? Uhum. E daí, o que aconteceu em paralelo a isso, a outra coprodução que eu tinha do produto em perpétuo, aconteceu um problema bem parecido de dinheiro, em que a pessoa ficou endividada com todos os cartões e não investia mais em tráfego, e os produtos ficaram todos parados, e eu não sendo que os dois ganham. E no fim a gente separou as duas sociedades, e eu que tinha acabado de ganhar bastante dinheiro, fiquei sem nada, né? Perdi todos Mas os produtos. você perdeu a fonte de renda, mas você tinha a grana. Não conhecimento. Eu tinha o conhecimento, né? Eu tinha Sim. acabado de fazer, então eu tinha aprendido a fazer. Daí o que que eu fiz na época? Eu postei lá no meu Instagram, tipo, eu falei, meu, eu acho que eu aprendi a lidar com o nicho de culinária e gastronomia. Porque não foi um produto que eu validei. Tipo, eu tava rodando três no Perpétuo que tava vendendo bem, eu fiz um lançamento também que deu bom. Eu falei, meu, eu encaixei o jeito de fazer uma oferta no nicho de culinária e gastronomia, sabe? Uhum. E era uma oferta bem pautada em ganhar dinheiro com confeitaria, né? E também eu consegui identificar, tipo, os produtos que funcionavam bem. Eram produtos que não eram comuns, que tinham algum diferencial de mercado, enfim. Eu consegui identificar alguns padrões. Daí eu falei, meu, vou atrás de outra confeiteira, outra pessoa do nicho de culinária e gastronomia para lançar. E daí foi na época que eu descobri uma pessoa da panificação, né, que era do nicho de panificação. Eu produzi o produto, ela aqui da minha cidade, fui lá, gravei com o celular, montei o e-book, fiz tudo da produção, assim, sabe, audiovisual. Aí foi até aí que eu comecei a aprender sobre vídeo, imagem e lancei. Meu, no primeiro dia explodiu de vender. Foi tipo assim, a gente botou, a gente botou, sei lá, R$ 100 em tráfego, voltou 1.000. E daí eu falei, meu, eu descobri a fórmula para vender produto de culinária e gastronomia, né? Isso foi ano Você, passado, foi tipo você já começo do ano tinha os passado. públicos, então você podia fazer anúncios com o lookalike, né, que chama, que são os públicos semelhantes. Não, você não tinha. Eu sempre rodei para público aberto, sem segmentação. Hum, Porque na minha interessante. visão, o que faz Ah, vender é o criativo e a página de vendas. Porque o que vai segmentar o teu público é o teu criativo, não necessariamente o que você coloca lá. Porque o algoritmo, ele vai identificando as pessoas que mais interagem com o teu criativo e ele vai selecionando um público a partir disso. Então, na minha opinião, a segmentação é você fazer um bom criativo. É melhor do que você segmentar na mão, sabe? uhum. Eu tenho essa visão, pelo menos, é uma visão Boa, particular minha. boa, bravo, bravo. E me conta, como é que você me conheceu? Como é que você chegou no meu Instagram? E daí, nessa época, deu um mês assim, a gente fez 5 dígitos com esse produto.
E, meu, eu já tinha botado todos os meus amigos para vender ele como afiliado e eu tava começando, tipo assim, escalar ele. E daí surgiu a pandemia. E nessa época que surgiu a pandemia, uma ou 2 semanas depois teve uma queda de venda, mas foi meio que uma ansiedade do mercado, sabe? O pessoal deu uma segurada em dinheiro porque todo mundo achou que ia passar fome, que, tipo, ia Uhum. acabar todos os recursos do mundo. Teve uma afobação de não saber o que ia acontecer, né? E teve uma queda normal, natural, de todo mundo, assim, do mercado, acredito. Não, não vou falar, não vou generalizar todo mundo, mas muita gente teve essa queda, sabe? E daí, nessa época, a gente tinha uma coprodução que cada um investia 50% e cada um tirava 50%, né? Cada um investia 50% em tráfego, cada um tirava 50%. E ele parou de me repassar esse dinheiro. Ele ficou com medo da pandemia, sendo que era a hora de botar dinheiro, né? É, com É, certeza. Muita gente E, estourou de meu, ganhar dinheiro nessa lá para abril, exato. maio, junho do ano passado. E daí, nessa mesma época, até é importante comentar que eu aproveitei que eu estava crescendo e eu entrei no Mastermind aqui da minha cidade, Uhum. que é um grupo de empresários, e eu era o único do digital, né? Todos têm negócios locais nesse grupo. Então, assim, dono de E aí você foi lá casa e noturna, empresa de pegou todo mundo locução. como E, cliente. na verdade, na época eu não pensei nisso. Inclusive, quando eu entrei no grupo, meu, porque na minha cabeça era muito claro, eu não quero prestar serviço porque infoproduto é muito mais escalável. Eu pensava isso naquela época, sabe? Uhum. Infoproduto tem muito mais escala, por que que eu vou prestar serviço? Então, na época, eu até recebi alguns convites para prestar serviço e eu recusei a maioria. Eu falei, não, meu, eu vou focar nos meus infoprodutos que eu tenho um potencial de escala muito maior, que rende uma grana bem maior. E o pessoal também, na época, não se importava muito com o tráfego, tá? Tipo, os locais não queriam muito fazer tráfego. Isso explodiu bastante depois da pandemia, essa necessidade, sabe? A Uhum. maioria deles viam como um custo. E daí, aconteceu esse problema financeiro com essa coprodução de novo. Então, assim, eu percebi que houve um padrão nos 3 casos de dinheiro, né? A sociedade se desfez por falta de investimento de uma das partes. Uhum. Foi um E padrão, assim, assim. E eu não ia ficar botando dinheiro sozinho. isso aí, Matheus, E, é um é uma história que se repete em vários lugares, porque vira e mexe numa sociedade, a falta de dinheiro de uma das partes é um problema, mas acaba gerando oportunidade para a outra parte. foi exatamente isso. Porque em todos os momentos em que ah, ah, isso aconteceu comigo, surgiram outras oportunidades melhores, inclusive. Sim. Porque, porque assim, ó, se for parar para pensar, no caso desse último produto que eu fiz, foi o primeiro produto que eu construí do zero, né? Eu Uhum. pensei no produto, eu produzi ele. Os outros eu tinha pegado pronto e feito o tráfego. Então, nesse terceiro produto, me gerou um aprendizado muito grande ter que produzir ele do zero. Eu aprendi muito sobre concepção de produto, criar a página de vendas, me tirou da zona de conforto. E, meu, eu vi um negócio que eu construí do zero estourar de vender. Então, ali, eu acho que foi quando eu comecei a ver que, meu, talvez eu tenha, tipo, habilidade para fazer isso, sabe? Tipo, eu tenho a capacidade técnica, eu estou me especializando, né? E cada produto novo que você pega é um aprendizado novo. Seja se ele não dá certo, que você percebe, ó, não deu certo, e você tira alguma conclusão disso, seja se ele der errado também, né? Enfim. Mas aconteceu que eu continuei colocando dinheiro, e eu falei, meu, depois você me paga, porque tava vendendo muito. Eu continuei botando Uhum. dinheiro. Eu falei, meu, depois você me paga. Aí foi passando uma semana, foi passando outra semana e tava dando ROI positivo. E o cara não me pagava. E daí eu comecei a cobrar, porque começou a ser um volume alto de dinheiro e tava entrando dinheiro para ele. Sim. E eu tava com uma legião de afiliado também, vendendo um Vendendo pra monte, que a gente caramba. tinha vendendo pra caramba, meus amigos tudo fazendo grana. E daí, chegou uma hora que eu falei, meu, não dá mais, eu vou pausar a campanha. Se você não me pagar, a gente vai ter que parar por aqui. E daí ele falou, então vamos parar por aqui. E Nossa. daí a gente encerrou a coprodução. Na época foi muito doído, porque assim, eu tinha expectativa de fazer 6 dígitos para esse produto, assim. Para mim era algo que estava muito claro, sabe? Eu estava em processo de escala e
mais uma vez eu perdi minha fonte de renda, né? Então, assim, Uhum. percebe que o meu começo, ele foi irregular. Pra caramba. Então, tipo assim, teve picos e quedas, picos e quedas, picos e quedas. E daí, o que que eu fiz nessa época? Isso foi ano passado. Eu pesquisei em inglês, tipo, como vender um produto sem, tipo, precisar produzir conteúdo. E daí, nessa época, eu descobri o PLR. Hum, Então, eu falei, meu, eu não quero mais sociedade. Eu não quero mais fazer coprodução. Isso tinha me trazido um desgaste psicológico, sabe? Meu, eu construo um sim. negócio, a hora que eu começo a escalar, eu tenho um problema por causa da sociedade. É lógico que eu vejo que todos esses problemas que eu tive com sociedade também foram causados por mim, por falta de experiência minha, de não ter um contrato, né? Não ter deixado claras regras antes, Sim. não ter escolhido bem as pessoas, porque não é só o produto que ela tem a te oferecer, e sim o caráter, a personalidade dela, os valores têm que ser alinhados com você, né? Então, assim, é lógico que foi um erro meu também, né? Uhum. Não foi só um erro da pessoa, foi um erro meu de não ter tido essa concepção na época. Mas daí eu coloquei na minha cabeça que eu não queria mais fazer parceria com ninguém, sabe? Aquilo tinha me trazido um desgaste e eu vi no PLR, né? Uma oportunidade de, meu, talvez tentar escalar um produto e ter 100% do lucro para mim. E daí, nessa mesma época também, como tinha surgido a pandemia, essas pessoas do grupo, né, do Mastermind que eu faço parte aqui na minha cidade, que tem negócio local, também estava começando a me mandar mensagem: Matheus, você não quer fazer tráfego? Faz Agora tá pra mim, pelo amor complicado. de Deus. Mas E, aqui, meu, pensa, deixa eu só voltar uma coisa antes. Velho, esses problemas que você teve na coprodução, que é lançando uma pessoa, vendendo o produto de alguém, eles são comuns. Eu acho que a vida do coprodutor não é uma mil maravilha de, eu não preciso produzir conteúdo, porque acaba que a autoridade sempre é do expert, e depois que as coisas acabam, que a sociedade acaba, você continua só um coprodutor ali, que você até pode contar a história que deu certo, mas o expert continua com toda a autoridade, todos os seguidores, toda a capacidade de fazer novos lançamentos. Então, eu tenho amigos grandes coprodutores que eles reclamam às vezes de relacionamentos com experts. Então, pensar em ser coprodutor é bacana, é legal, mas sem sombra de dúvidas não vai ser aquelas 7 maravilhas que vai dar tudo certinho, que você não vai ter problema. E as suas histórias ilustram isso perfeitamente. exatamente. E eu também comecei a me incomodar que eu tava, é como se eu estivesse construindo uma casa em terreno alugado, né? Meu, eu chego aqui, eu ensino o cara, tipo, sobre estratégia, eu penso num produto para ele, eu monto uma oferta, eu monto um funil, eu rodo tráfego, daí quando começa a dar certo, ele me troca. Então, parecia que eu estava construindo coisas para as outras pessoas e no fim eu sempre ficava sem nada, sabe? E Sim. daí foi nessa época que eu comecei a pensar, meu, eu preciso ter um negócio mais sólido. Começava a me incomodar muito a não ter recorrência, não ter previsibilidade de receita. E daí que eu fiz 10, 20 mil em um lançamento. Depois eu fiquei 2 meses sem fazer nada. Tipo, eu não queria Uhum. isso para minha vida. Isso traz ansiedade, você não sabe. Tipo, eu queria muito sair da casa dos meus pais, mas como eu vou sair se eu não sei se, eu fiz um dinheiro hoje e se eu não fizer amanhã? Como que eu vou pagar o aluguel, entendeu? Uhum. Então, eu comecei a estudar muito sobre recorrência nessa época. E eu também comecei a pensar muito em outros negócios que eu poderia criar dentro da internet que me trouxessem um pouco mais de regularidade de ganho, sabe? Visto que eu Uhum. vi que aquilo ali estava sendo um problema para mim. E daí, visto que eu estava sem receita, eu tinha acabado de perder essa produção, né? Eu vi no tráfego para negócio local que na época quase ninguém falava. Tanto é que eu lembro que uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar sobre tráfego para postou um stories dele, que ele fez um subcast com o Ryan, né?
essa foi a primeira vez que eu ouvi Quem alguém foi? falando. E O na época eu já Sniper? estava com dois clientes, o Sniper. E Legal. na época eu já estava com dois clientes. Então eu já fazia tráfego também. E daí quando eu vi o subcast dele, com o Ryan lá, do Sniper, né? Eu vi, meu, tem cara fazendo muita grana. Porque na minha cabeça na época, até porque eu cobrava pouco, eu achava que eu precisaria ter muito cliente para fazer, sei lá, 10K mês, por exemplo, Aí, ó. né? E, Você sabia e que o Sniper já tá lá no Mastermind da Gather com a gente? não sabia. Tá lá. Mas Ah, mas e aí? e daí nessa época, depois que eu vi esse subcash, me gerou um insight de que eu poderia fazer bastante dinheiro com tráfego para negócio local, que era algo que eu já estava no meio inserido, que eu Uhum. já fazia, só que eu estava ali com dois ou três clientes só que eu vi, meu, tem um cara que está fazendo 5 dígitos mês com isso, de maneira recorrente, né? E sem precisar depender de um Realmente. sócio, vou colocar assim. E E daí eu falei, múltiplos meu, 5 dígitos. eu vou múltiplos 5 dígitos. E daí eu falei assim, meu, eu vou focar em expandir isso. Em paralelo, eu tento lançar outros produtos, sabe? Daí talvez é aí que vai ter a minha escala. Eu posso tocar Entendi. as duas coisas em paralelo. E aí E foi nasceu aí o que eu. Matheus, gestor de tráfego. Aí nasceu o Mateus Gestor de Tráfego, que começou a crescer muito localmente, né? Em negócios locais. E me conta, como é que você achou o meu Instagram? Porque a gente viu o Matheus, gestor de tráfego, boa, legal. E aí, como é que você encontrou o Diógenes? O que rolou? Eu... É uma história engraçada, né? Porque eu sigo o Iguana, Uhum, Iguana the Kid, uhum. e um dia ele foi. Acho que vocês foram almoçar junto, né? Foi. E daí eu vi um stories que ele te marcou, ele falou, ó, o Diógenes é CEO de três Não, ele falou assim, empresas, como é que é? enfim. É, ele falou, quem tem dinheiro é ele, mas quem paga a conta sou eu. Aí ele foi lá e pagou a conta. Foi. E daí eu visitei o teu perfil, né? E eu lembro que na época você tinha poucos seguidores, eu acho que você tinha, tipo, uns 2.000 seguidores. Por Sim, aí, assim. foi bem no inicinho. E daí eu te segui, né? Porque, tipo, eu achei relevante e tal. Eu vi que você era um cara que estava mais focado, que você tinha muitas empresas, então você deveria ter algum tipo de conhecimento em equity, em branding, em valuation, enfim, em negócios sólidos, vamos colocar assim, não só negócios que gerem lucratividade, mas negócios que tenham um posicionamento de marca no mercado, enfim. Uhum, E daí eu comecei a te seguir. E daí, você sempre, desde a época que eu te sigo, você postava bastante caixinha de pergunta, né? uhum, E nessas caixinhas de pergunta eu me identifiquei muito com alguns valores, né? Que você possuía. uhum. Por exemplo, de que ninguém fica rico do dia para a Do dia pra noite, noite. que a melhor coisa que você pode investir quando está começando é em você mesmo, antes de investir no mercado financeiro, que eram coisas que eu já gostava, que eu já tinha essa mentalidade, só que trouxe uma conexão, vamos colocar assim, né? Uhum, Ah, também tirei bastante insights aí que você falava, por exemplo, ah, que mercados bons são mercados em crescimento, e daí, tipo, eram coisas que eu estava vivendo, só que eu nunca tinha parado para refletir, sabe? Eu estava aham, vivendo um mercado em crescimento, mas eu nunca tinha parado para pensar que o fato de eu ter deslanchado é porque eu estava no mercado em crescimento, sabe? uhum. Então, você foi gerando esses insights que foi gerando valor para mim, de certa forma, né? E daí, quando você postou lá nos stories que ia abrir a mentoria, eu não Uhum. pensei em duas vezes e Escreveu e preenchi o boa. formulário. E, e aí você entrou lá na turma de mentoria grátis, que foi um teste que eu fiz, né? Eu não vou Uhum, abrir outras turmas de mentoria grátis. E você uhum. mesmo falou que o nível do pessoal que participa da mentoria, por ser uma mentoria grátis também, é um nível muito alto, né? E eu achei bem interessante isso, porque quando você me falou isso, eu fiquei pensando, porque o meu conteúdo é um conteúdo que se conecta com pessoas já com um nível um pouco mais alto,
intelectualmente, de desenvolvimento de carreira e etc. Eu achei isso bem legal. E qual foi o grande diferencial dessa mentoria para você? O que que ela te ajudou de fato? Bom, logo no primeiro encontro, né? A, basicamente eu falei lá qual era a minha principal dor e o pessoal foi dando sugestões, a gente foi discutindo sobre e foi me gerado um insight lá no primeiro dia, né? Que era uma aplicação que poderia fazer de maneira simples e rápida no meu negócio, que aumentou o meu faturamento em R$ 4.000 no primeiro dia, 4.000 mensal, né? mensal, de recorrência no primeiro dia, Uhum. sendo que isso foi executado no mesmo dia em que foi falado, entendeu? Papum. Então, No primeiro dia. essa é a ideia de mentorias. Curtas, 3 meses ali. Não é fazer uma grande mudança na vida de alguém. A ideia de uma mentoria curta é uma leitura rápida sobre o seu negócio e apontar um, dois, três, quatro melhorias que podem gerar um benefício imediato. E aí hoje essa mentoria vai custar algum valor entre 500 a 3.000 reais, esses 3 meses de mentoria, um valor total, né? E pelo que você está falando, você teria recuperado em um mês, se fosse pago. Teria recuperado em um mês. E também eu acho até interessante comentar que surgiu a oportunidade de novos trabalhos dentro da mentoria, além desse insight, né, que foi gerado, que já, depois de uma rápida aplicação, trouxe um aumento de faturamento, teve outras duas coisas importantes nesse meio tempo. Foi gerado um trabalho novo para mim, então, através do networking, foi gerado conexões que me resultaram num novo trabalho, que também vai me gerar uma nova fonte de renda, que além dessa Você renda conseguiu um inicial, cliente lá na mentoria. sim, Uhum, consegui um cliente dentro da mentoria. E, além disso, eu fiz amigos na mentoria e a gente troca ideia no WhatsApp até hoje, sendo que, vou dar o exemplo do Eduardo, né? uhum, Que, meu, por exemplo, ele prospectou um cliente de negócio local recentemente e eu mandei um modelo de contrato que eu uso uhum, para ele fechar o contrato. E também, recentemente, eu precisei de algumas informações sobre contingência, né, uhum. do projeto novo que eu estou fazendo, e ele me passou muita informação valiosa de como ele faz a contingência dele, de como ele executa isso na prática. Então, também teve bastante benefício dentro da mentoria, né? De trocar Uhum. conhecimento com os próprios membros. Você vê que isso tem muito valor, né, Matheus? Assim, 3 meses ali, um contato semanal mais intenso, tentando resolver problemas imediatos. Você resolve, você obtém um lucro que já pagaria o custo, só que volta muito mais ao longo do tempo. E além disso, você conseguiu cliente, fez networking, aprendeu com os outros mentorados. Eu fico feliz E por ter conseguido construir isso. tem um outro ponto que eu lembrei agora também, que, meu, eu estava pensando nisso essa semana. É o seguinte, vamos pensar que na minha cidade, eu não conheço outra pessoa que faz o que eu faço, que é um Uhum, gestor de tráfego para negócio local. As pessoas com as quais eu convivo, que são as pessoas que eu convivo ali desde a minha adolescência, que entraram comigo na faculdade, a maioria, tipo, eu acho que nenhuma empreende, vamos colocar assim, né? uhum. Então, assim, são estilos de vida diferentes. Então, querendo ou não, eu não tenho muito um parâmetro localmente, né? E isso, querendo ou não, traz uma zona de conforto. Porque a Sim, partir do momento em que você atinge um nível, você começa a ficar confortável. Depois que você você já já está paga as suas acima da contas galera da sozinho. sua idade. Meu, depois que você, tipo, paga as contas da tua casa, consegue ir no mercado e comprar as coisas que você gosta, que tem vontade de comer, tipo, e sobra dinheiro ainda, é muito fácil entrar na zona de conforto e falar, agora eu vou só manter. E a hora que eu entrei na mentoria, eu falei, meu, eu tenho muito que crescer. Só que eu não tava tanto com esse estralo. Então, eu acredito que eu estava entrando na zona de conforto Uhum, e ter tido contato com vocês, muitas pessoas ali com nível muito maior que o meu,
fez eu sair da zona de conforto e voltar a ter mais ambição, sabe? Talvez era algo que estava começando a estacionar e fez eu voltar, não, é só o começo, eu tenho que voltar, eu tenho que crescer, não porque eu quero mostrar algo para alguém, ou, enfim, porque eu gosto disso, sabe? É isso que movimenta a gente está melhorando cada dia mais, a gente está aprendendo coisas novas cada vez mais, sabe? E eu Uhum. acho que estar num ambiente que te estimula a isso faz muito bem, é muito saudável, sabe? Eu também acho. E aí a transformação em você foi tão grande que quando eu lancei a fraternidade, você demorou 5 segundos para falar que estava dentro, que agora pago, né? Tipo 10 mil por ano, que é o preço de hoje. E aí você demorou 5 segundos para falar que estava dentro. Quando você demorou 5 segundos para falar que estava dentro, eu pensei, o trabalho está sendo bem feito, porque foi muito rápido. É porque pensa o seguinte, eu acho que a gente tem muito na nossa cabeça o conceito de alavancagem, né? Tipo assim, será que o investimento que eu vou fazer vai retornar? O Sim. meu já retornou sem eu ter feito. Então, Uhum, para mim, pagar essa grana é simplesmente por gratidão, sabe? De tipo assim, uhum. reconhecer o que já foi gerado. Mesmo que, enfim, vamos supor que não tivesse a fraternidade, eu pagaria 10 mil pela mentoria, sabe? Porque Entendi. já vai voltar mais. Eu sei que no longo prazo vai voltar mais, sabe? E Então, provavelmente, mano, depois desse 1 ano, a probabilidade de você ter um retorno bem maior que esse 10 mil, por conta de todo o conteúdo, o contato que você vai ter, é muito alta. Então, para você, o valor vai ser 50, porque você vai recuperar. Tô brincando. É, sim. mas é isso, né? Tipo assim, a chance de voltar esses 10 mil ao longo de 1 ano é muito grande. Mas volta lá, você estava falando do conceito de alavancagem, e aí? Eu acredito, a gente tem muito na nossa cabeça o conceito de alavancagem, né? Tipo, quando a gente investe em algo, a gente espera que retorne, Uhum, né? Então, quando você me falou, eu pensei, 10 mil, mas espera aí. Se no primeiro dia lá que eu fiz a mentoria gerou um insight de 4 mil, se gerou um trabalho que vai me gerar mais alguns mil por mês. Em 1 ano, tá dentro da mentoria, vai voltar muito mais do tá que dentro da 10 mil. fraternidade. Então, 10 mil é um valor. Sim, então, mas como eu já tinha tido essa experiência na mentoria, né, eu pensei, se na mentoria já voltou isso, imagina na fraternidade, entendeu? Daí Uhum. talvez a gente vai subir um pouco o nível do networking, vai Não, com subir um pouco o certeza. nível das relações, dos conhecimentos trocados. Então, a alavancagem na cabeça, né, que eu penso, a alavancagem é você pensar ali que vai gerar muito mais do que você pagou, né? A alavancagem é tipo colocar na tua cabeça, você vai colocar um dinheiro que vai retornar mais, né? Uhum. E eu não tenho dúvida que vai voltar. Lógico que também é importante deixar muito claro que você fazer parte de uma fraternidade, você fazer parte de um grupo, não faz de você ter resultado. Eu acho que para você ter resultado, isso não só nessa mentoria em si, mas vamos pegar lá no caso de quando eu participo até hoje do Mastermind lá aqui da minha cidade de negócio local. As pessoas me procuraram porque em algum momento eu gerei valor para o grupo, sabe? Em algum Uhum. momento eu fui lá, fiz uma apresentação mostrando o meu trabalho. Em algum momento eu dei dicas para algumas empresas de como elas poderiam melhorar o marketing online delas. Então, assim, fazer parte da mentoria, fazer parte de uma fraternidade, não é o suficiente para você ter Você tem resultado que com agir, isso. né? Você tem que agir, você tem que gerar valor, você tem que estar disposto a ajudar, você tem que contribuir, né? Uhum. Contribuir e mostrar que você também tem um valor para agregar para o grupo, né? Sim, sim, com certeza. Matheus, show de bola. Obrigado pelo tempo, obrigado pela presença. A gente tem, no mínimo, aí mais 1 ano de convivência lá na fraternidade. Então, o futuro ainda é muito longo. Valeu, cara. É isso aí. E possamos crescer bastante junto. Fechado. É, até mais.